O meu nome é Daniela Almeida Dobroca, tenho 46 anos. Eu e minha família, nós frequentávamos um centro espírita. A minha mãe fazia cursos de passe para desenvolver mediunicamente. E então, eu ia junto com eles, mas a gente percebia que não estava mudando a nossa vida. Muito pelo contrário. Nós estávamos cada vez mais andando para trás. A vida não desenvolvia. E nesse período, meu pai começou a ter dificuldades financeiras e chegando até a falir o comércio que ele tinha na época. Mediante essa situação, o meu pai assistia às programações da TV, da Igreja Universal, e despertou nele esse desejo de ir até a igreja. Então ele convidou eu e a minha mãe, e a princípio os dois foram, mas eu tive resistência a aceitar esse convite. Então no começo eu não ia com eles. Mas determinado período eu comecei a ir para agradá-los, na verdade. Não porque eu queria ir. E nessa época eu estava cursando a odontologia na faculdade. Então o que eu queria era ir para as festas com meus amigos, ir para balada. E eu não queria ir para a igreja, eu não queria essa vida de igreja. Era assim, eu chegava em casa à noite, na madrugada, ia com os meus pais para a igreja para dormir no banco. Então eu não levava Deus a sério, eu não queria saber de Deus. Eu queria saber do mundo, das baladas, dos amigos, de relacionamentos. Quando eu voltava da balada, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, vinha aquela angústia, aquela dor que eu não entendia de onde vinha. Mas era a minha alma sofrendo, porque eu estava angustiada, estava triste, deprimida, eu chorava, porque eu queria só apenas ser feliz, mas eu não conseguia, isso me frustrava muito. E nessa vida de engano, eu vivi por 7 anos, indo para a igreja, ouvindo a palavra e não levando Deus a sério. Eu conheci uma pessoa e nós tivemos pouco tempo de relacionamento e nós tínhamos uma amiga em comum. E por ciúmes dessa pessoa, eu fui vítima de trabalhos espirituais. Eu era uma pessoa revoltada, rebelde, eu brigava muito com meu pai, porque meu pai era muito conservador e ele não gostava que eu saísse, que a filha dele chegasse da madrugada em casa. Eu comecei a passar mal e eu fui na igreja, na sessão de descarrego. E o pastor orou em mim e eu realmente fui revelada esse trabalho de maldição. Com a orientação do pastor, ele disse que me orientou que era para sempre buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para poder me libertar e ter uma vida com Deus. E foi realmente o que eu fiz, me libertei e eu comecei a meditar na palavra de Deus, onde eu li um versículo que tocou muito em mim, onde falava que Deus seria a minha luz perpétua e os dias de luto findarão. Porque naquele momento eu estava vivendo um luto e foi uma promessa de Deus para mim, que aqueles dias de sofrimento, de angústia, de decepção, de frustração, eles realmente chegariam ao fim, mas eu teria que buscá-lo. E eu me recordo que numa reunião de quarta-feira, onde me tocou, que eu me preparei para receber o Espírito Santo. Então aquele dia é como se tivesse eu e Deus. Eu pedi perdão para Ele de tudo que eu tinha feito, aquele tempo perdido, que eu estava só sentada no banco e não agradando. Então eu coloquei tudo no altar e pedi para Ele que Ele viesse naquele dia, que eu fosse selada naquele dia. E foi que realmente Ele fez. Eu senti paz, senti alegria, comecei a chorar, como se eu realmente estivesse aos pés dele, como se eu tivesse segurado aquela oportunidade que ele tinha me dado. Eu agarrei de uma tal forma porque eu queria ser uma pessoa diferente.
Hoje eu honro meus pais. Hoje eu tenho o prazer de estar com os meus pais. Antes eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa infeliz, uma pessoa solitária. Hoje, né, eu tenho paz, tenho alegria. Deus me abençoou com um homem de Deus, um homem maravilhoso, que me faz feliz, eu faço feliz. Nós fazemos a obra de Deus juntos. E eu só tenho que agradecer ao Espírito Santo, porque sem ele eu não estaria aqui.